Muito bem-vindos a mais um Momento Economês. Nessa série nós falamos de forma simples e rápida sobre temas complexos da nossa macroeconomia. E hoje nós vamos revisitar um Momento Economês que foi feito na análise semanal de 15 de outubro, porque lá no dia 7 de outubro teve aquela invasão lá do Hamas contra Israel, e aí Israel começou a retaliar e estamos com essa guerra até hoje, né? E naquele momento eu fiz esse Momento Economês falando sobre os riscos da guerra, e um dos principais riscos era com relação ao frete marítimo, porque ali aquela região do Mar Vermelho, Golfo de Suez, é muito crítica para a navegação mundial, e não só em relação a petróleo, mas todas as mercadorias que circulam pelo mundo. E a coisa está se agravando agora, cada vez mais, por conta de ataques ali do Iêmen na região. E então eu estou publicando aqui, vou republicar esse Momento Economês para vocês reavivarem o que eu falei ali em outubro, porque no fim de semana nós vamos fazer, na análise semanal, uma análise mais detalhada do que está acontecendo no tema dos fretes, tá? Então eu vou deixar aqui só um indicador do como isso daqui é grave. Olha, turma, esse daqui é um gráfico sobre os fretes, o benchmark de fretes de containers circulando pelo mundo, tá? E o que aconteceu? Nós tínhamos aqui, antes da guerra, nós tínhamos aqui essa situação onde os fretes ficavam ali abaixo de $2.000 por container, né? Aí no período ali da guerra o negócio chegou a $10.000 por container, né? E com seus impactos. E agora nós tivemos um agravamento, né? Onde novamente nós tivemos aqui, ó, esse daqui é a variação percentual da média de 7 dias. Nós tivemos uma variação de 60% aqui de crescimento desse valor do frete. Então é um impacto muito forte, tá? Então vale a pena aí olhar este Momento Economês. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E vamos para o vídeo. Vamos para o Momento Economês, tão esperado aí. Olha, turma, hoje nós vamos falar sobre os riscos da guerra. Então, como eu falei a semana passada, eu não tenho nada para falar sobre a guerra, porque eu realmente não consigo entender o que está acontecendo. Eu não consigo entender por que as pessoas entram em guerra, então muito menos eu vou entender o que acontece na guerra. Mas eu entendo o que acontece nos mercados e os efeitos que isso pode trazer, e é por isso que eu trago aqui para o Momento Economista. Então, eu não entendo o que acontece na guerra porque a gente vê, de um lado, um ataque realmente assim, inexplicável, né? Aquele negócio na festa, a forma como mataram as pessoas, sequestraram as pessoas e tal, de um lado, né? Realmente, assim, inconcebível, né? E a gente vê no mundo inteiro, tanto no Brasil, Estados Unidos, aqui na Europa, a gente vê uma série de manifestações a favor desse grupo que fez isso, né? Defendendo e falando que tá tudo ok. Então, assim, eu realmente não consigo entender isso daí. E para completar, a gente vê o Putin dando lição de moral em Israel, falando que por causa dos corredores humanitários lá de Gaza e tal, e o Putin falando, não, eu quando invadi lá a Ucrânia, matei todo mundo, deixei corredor humanitário. Então, assim, é risível porque realmente não dá para entender. Então, eu prefiro não falar nada a respeito disso e me concentrar aqui nos temas da Bolsa. Então, o que está acontecendo? Eu queria falar para vocês aqui quais são os riscos que isso daqui pode trazer ao esse cenário da guerra, né, principalmente ligado a petróleo e inflação, e como é que a gente pode se preparar, quais são os cenários que eu estou trabalhando, tá bom? Então vamos lá. Então, olha, quais são os riscos atuais? Vamos começar aqui pela história do Irã. A gente tem que lembrar que o Irã ele é um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então o Irã está aqui e nós temos o Oriente Médio, aqui nós temos os Emirados Árabes, né? Nós temos a Arábia Saudita e nós temos o Iraque. Todos esses caras aqui representam muita produção de petróleo, por isso que essa região é tão relevante aí para tudo que acontece no mundo, né?
E o que acontece? Com essa história toda, os Estados Unidos podem impor sanções ao Irã pelo apoio ao Hamas. Tudo isso daí está meio cinza ainda, né? E é por isso que é um risco e por isso que o mercado fica atento para precificar. Não está claro, o Irã está falando que não apoiou o Hamas, né? Mas todo mundo sabe que apoiou, os Estados Unidos mandou dinheiro para o Irã, ou seja, o rolo é bem grande aí. E aí, anteriormente, nós já tivemos situações onde os Estados Unidos fez sanções em vários países, né? Isso é comum os Estados Unidos fazer e ele pode fazer, se chegar à conclusão que realmente o Irã que apoiou esse ataque do Hamas, ele pode impor sanções ao Irã e o Irã não mais poder vender petróleo para os países amigos dos Estados Unidos, que seria todo o Ocidente. Então, essa é a primeira implicação. E a gente sabe que o Irã aqui é bem representante no consumo, na produção de petróleo no mundo. Seguindo aqui, qual que é o outro risco que nós temos? Nós temos, se por acaso esse negócio escalar e os Estados Unidos fizer uma sanção ao Irã, a gente não pode esquecer que o Irã ele controla o Estreito de Hormuz. Nem sei se é assim que fala, mas o Estreito de Hormuz, ele é esse estreito aqui, olha, que está marcado. Então, você pode ver no gráfico aqui que você tem aqui a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque e aqui o Irã. Todos esses caras, eles produzem petróleo e desaguam aqui no Golfo Pérsico, né? Então são os principais portos aqui da onde sai o petróleo para o mundo. E todo mundo tem que passar aqui nesse Estreito de Hormuz. E quem controla esse Estreito de Hormuz é o Irã. E então, o que acontece? Se o Irã, por um acaso, chegar e fizer alguma coisa e travar esse estreito aqui, todos esses caras aqui não conseguem mais desovar a sua produção de petróleo. E aí isso daí pode dar realmente um impacto grande, que a gente sabe que vai faltar petróleo e aí o preço vai disparar e tudo mais. Então esse é um outro risco que existe aqui. O terceiro risco que a gente está vendo é que não sei se vocês lembram, lá o Trump tinha conseguido fazer um acordo aqui dos Emirados Árabes e também o Bahrein, né, com Israel para ter uma pacificação, né? Então eles reconhecerem o Estado de Israel como um país, né? Porque nenhum dos árabes reconhecia isso e isso daí aconteceu, não sei se foi em 2020 ou 2021. E foi um grande de um feito, né, aí dos Estados Unidos conseguir fazer isso. E o que acontece? A gente tem que lembrar de que na década de 70, nós estamos vivendo um cenário agora muito parecido com o que aconteceu lá na década de 70, quando houve a guerra do Yom Kippur, e essa guerra do Yom Kippur, ela começou em outubro de 73. Por coincidência, nós estamos aqui em outubro de 2023. O que aconteceu nessa guerra foi que todos os países ali, árabes, em volta de Israel, resolveram atacar Israel nessa mesma data, né? E Israel se defendeu, e obviamente os Estados Unidos apoiou Israel naquele momento. E aí os países árabes falaram, você está apoiando Israel, então você não vai mais receber nenhum barril de petróleo, nem você nem seus amigos. E foi isso que gerou a crise de petróleo lá da década de 70 e depois toda a inflação e tudo mais que já cansamos de falar aqui, né? Então, isso daqui é um cenário muito parecido, estamos num contexto diferente, mas pode acontecer. E o primeiro sinal aqui de alerta sobre isso é que esse acordo foi celebrado, tal, né? E ele estava seguindo para o próximo passo, seria a Arábia Saudita. Mas a Arábia Saudita já anunciou aqui, olha, estou vendo aqui, vi uma notícia da Reuters ontem, de que eles congelaram as negociações para fazer esse acordo aí de reconhecimento de Israel. Ou seja, esse é o primeiro passo indo na direção contrária e indo na direção do que aconteceu aqui nesse período da década de 70. Tá? Então isso daqui é um risco bem preocupante.
E aí, nós temos aqui a opinião dos analistas, né? Então, os analistas do setor, eles estão falando que existe uma forte incerteza que pode causar uma disparada do petróleo. E nós, como analistas técnicos, né, nós olhamos aqui o gráfico, né? Então, quando eu vejo o gráfico, eu vejo esse negócio fazendo assim, e como vocês acabaram de ver lá no gráfico do petróleo, né, que eu mostrei, nós temos aqui uma boa chance desse negócio disparar e fazer mais um pivô de alta, porque ele reestabeleceu uma tendência de alta que vem aqui já de lá de trás, né, desde o do Covid. Então, assim, não precisa ser um grande analista para olhar esse gráfico e ver que essa tendência está do negócio ir para cima, tá? E aí, o que isso daqui causa na inflação? A gente já viu na década de 70, voltando a essa análise aí da década de 70, né, aqui esse gráfico que eu já mostrei aqui em outro momento economês, nós vimos que esta linha amarela era o preço do petróleo aqui até 73, né, era 3 dólares o barril, e aí deu essa disparada, e essa linha preta aqui é a inflação nos Estados Unidos. Imediatamente a inflação dos Estados Unidos veio aqui para um pico de 12%, aí depois deu uma acalmada com as ações lá do Banco Central e tal, mas o petróleo continuou subindo aqui, olha, até o começo da década de 80, e a inflação também, olha, só fez pico aqui perto dos 15% lá na década de 80. Então isso é um grande risco de acontecer novamente esse cenário, tá? Não digo exatamente igual, porque o contexto é diferente, as ferramentas de lidar com essa situação são outras, né? A representação da produção de petróleo hoje tem muito mais países que produzem petróleo de forma significativa, o maior produtor é os Estados Unidos mesmo, né? Então tem um contexto um pouco diferente. Agora, trazendo isso daqui para o Brasil, o que acontece? Nós temos essa correlação direta da inflação americana com o preço do petróleo. Mas no Brasil, o que mais se relaciona com a inflação, na verdade, é o dólar. E olhando isso daqui, nós não temos um cenário muito auspicioso, né? Porque nós temos o DXY indo para cima. Então nós temos dólar indo para cima e temos petróleo indo para cima. E o dólar é muito mais perigoso aqui para a nossa inflação. Então nós vemos aqui, olha, a linha vermelha é o IPCA, que é a inflação, e a linha azul é o dólar, aqui desde os anos 2000. Então a gente vê aqui, olha, que quando o dólar subiu aqui na eleição do Lula, né, nós tivemos aqui esse pico de inflação. Então aqui desse lado a cotação do dólar, desse lado a inflação. Olha só, nós tivemos aqui quase 20% de inflação. Depois ela voltou, né? E aí quando o dólar fica aqui calmo em relação perto dos 2, a gente fica com a nossa inflação normal aqui, que é 5,6, né? A inflação do Brasil, obviamente, é mais alta do que dos Estados Unidos. E aí depois, lembra na era Dilma, que nós tivemos aquele pico do dólar, né? Então o dólar veio aqui para 4, foi de 2 para 4, o que aconteceu com a inflação? A inflação veio aqui para esse patamar aqui acima dos 10% novamente. Aí depois o dólar deu uma acalmada, e aí a inflação caiu também, depois que a Dilma saiu, Temer e Bolsonaro e tal. E aí o que aconteceu? Veio o Covid e baixaram os juros absurdamente e o dólar subiu novamente aqui para R$6, né? E o que aconteceu com a inflação? Bum, a inflação veio aqui. Então, tem uma série tem um conjunto de informações. Lógico que a inflação do Brasil não é só o dólar que impacta, né? O petróleo também impacta e obviamente, o déficit fiscal acaba acarretando inflação. Mas nós vemos aqui um cenário que no Brasil é muito mais perigoso, porque além da inflação do petróleo, nós temos um risco do dólar, que os Estados Unidos não tem, né? Ele é o dono do dólar. E aqui a gente vê o quanto o dólar é perigoso aqui para a nossa inflação. E aí, olhando aqui o nosso histórico do gráfico gráfico mensal do dólar contra o real, e esse daqui é o dólar spot, né, não é o futuro, a gente vê aqui, olha, o topo aqui nos R$6, né, nós vemos uma clara tendência de alta e nós vemos aqui uma bela de uma bandeira de alta de longo prazo, né, onde a gente vê aqui, olha, esse fundo aqui em 2010, mais ou menos, fez essa bela dessa pernada de alta, aí depois veio aqui e fez essa xícara, né, um pivô de alta e agora está embandeirando aqui e é só uma questão de tempo para esse negócio se materializar. A gente não sabe quanto vai ser rápido ou não. E isso daqui pode estar muito ligado com a taxa de juros, que se o Brasil realmente, e existe esse risco, né, se o Brasil realmente forçar essa taxa de juros para baixo, no Banco Central, com a mudança lá, com a saída do Campos Neto,
nós podemos ter uma disparada do dólar aqui e o negócio ficar feio no Brasil, tá? Então agora eu vou falar para vocês quais são os cenários que eu estou trabalhando, né? Para mim, olha, o meu cenário base para o mundo é um cenário onde não haverá um crash, ou seja, tem muita gente falando, né? Ah, não, vai ter recessão o ano que vem, aí se tiver recessão, vai disparar o emprego, e aí os Estados Unidos vai entrar com QE, né? Com quantitative easing e cortar juros, e aí a bolsa vai despencar se isso daí acontecer. Historicamente, realmente, isso daí acontece. Eu não, nesse momento, eu não acredito nesse cenário, porque com todo esse contexto que está acontecendo, eu acredito que a gente vai ter um longo período inflacionário, com um longo período de juros altos para combater a inflação, e aí tudo isso se sustentando por bastante tempo não causa o crash. Então, este é o meu cenário base e é assim que eu estou trabalhando. Agora, em que situações eu vou revisar esse meu cenário? Se por um acaso tiver uma escalada das guerras, tanto da Ucrânia quanto de Israel, né? Nós temos duas guerras importantes aí, e nós temos sempre a sombra da guerra de Taiwan, que pode acontecer. Com esse mundo instável do jeito que está, os Estados Unidos, o mundo, né, Estados Unidos e Europa, tendo que colocar bastante atenção e dinheiro nessas duas guerras já que estão acontecendo, a China pode querer colocar as manguinhas de fora e ir lá fazer atrapalhada em Taiwan. Então esse negócio pode realmente escalar. Aí nesse cenário eu reviso aquele cenário de crash, porque se tiver uma escalada a gente pode realmente ter um crash. A explosão do desemprego desenfreada, nós estamos com pleno emprego no mundo, né? Mas se de repente esse negócio vira para cima e começa a ir para patamares de 10% de desemprego, aí realmente o Banco Central vai ter que interferir e vai ter que injetar dinheiro e tudo mais, e aí isso daí pode causar um crash. E corte de juros, né? Então, porque isso daqui é consequência da explosão do desemprego, né? Então, esse daqui é o resumo, e é por isso que nós estamos aqui todos os dias falando de bolsa. E aí, o que eu digo é que a única forma que a gente tem de proteger o nosso capital e multiplicar nesse cenário extremamente volátil é você saber operar na bolsa de valores, né? Então, por isso que eu dedico tanto tempo, eu e o Moder, a gente dedica tanto tempo aqui para nosso capital e também para ensinar isso daí, porque é praticamente uma missão de vida que mais gente consiga se aproveitar dessas situações, né, e não deixar o seu patrimônio se deteriorar, né. E aí para isso nós temos aqui todo o nosso conjunto de ações, né, tanto no YouTube quanto no Instagram. E no YouTube nós temos lá a nossa abertura de mercado todo dia, essa análise semanal, temos o Top Trades, e no Instagram o Modé tem lá a abertura de mercado todo dia às 8h15 da manhã. Os nossos alunos têm acesso a todo o conteúdo aqui do Hotmart, né? E os nossos alunos também têm aqui a carteira VIP com uma performance que nós já estamos aqui, já está desatualizado, está quase 39% a nossa carteira VIP, né? E o Top Trades está dando uma média de lucro em torno de 5%, 5, 6% por semana de gain para quem está assistindo o Top 3, tá? Então, esse é o nosso jabá e a fundamentação de nós fazermos tudo isso é todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês. Então, turma, espero que vocês tenham gostado aí rever esse momento economês, né? Fica preparado aí para o próximo fim de semana, vamos ter um novo falando mais em detalhes sobre esse tema aí dos fretes. E se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal e vamos embora. Abraço!